welcome to the Performance Management for Remote Workforce webinar, proudly brought to you by PeopleHub, the multi-award-winning platform that covers from hire to retire. Today's webinar will be held in Portuguese, so if you have any questions in English, you can go through the ways by email or PeopleHub's website. Bem-vindos a todos, olá a todos. Meu nome é Larry Sakevich, eu sou o CEO da UOL Brasil. É um prazer tê-los aqui conosco hoje. E nós vamos ter uma conversa com a Leilane Borges da Vivo. A Leilane Borges é especialista de cultura e inovação. Ela é palestrante, ela trabalha com cultura e transformação organizacional na área de recursos humanos, e é uma boa e velha conhecida nossa. Nós já fizemos alguns webinars juntos aqui no Brasil e fora, e também com o Jaime Chaves, que é diretor da UOL Brasil, e é ex-diretor do Banco Itaú, da Livraria Saraiva, entre outros. E hoje vamos estar conversando um pouquinho sobre recursos humanos como um todo, qual que é a situação atual dos recursos humanos no Brasil, como que a pandemia tem mudado o cenário atual e quais são as plataformas, as ferramentas que existem para nos ajudar. Bom, boa tarde, Leilane, tudo bem com você? Boa tarde, Larry, tudo bom? Boa tarde, pessoal que está aqui com a gente hoje. Obrigada pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho desse tema tão importante, tão atual. Muito bom. Então, vamos falar um pouquinho, então, Leilane, sobre o cenário dos recursos humanos hoje no Brasil, nesse período pandêmico. Não podemos dizer nem que é pós-pandêmico, ele é realmente... Estamos ainda em plena pandemia e o cenário mudou bastante, né? Mudou a forma de atuação, esse trabalho não mais físico, ele mudou muita coisa. Qual que é o seu ponto de vista com relação a isso? Eu acho que nós percebemos, né, não é só o que eu acho, nós percebemos uma evolução muito exponencial por conta da pandemia, de coisas que já todos nós gostaríamos que acontecesse, alguns estavam ainda receosos, mas a pandemia, por fim, ela acelerou tudo isso, né? Então, a necessidade, falando de recursos humanos, de ter uma postura mais consultiva, mais propositiva, de deixar um pouco aqui de lado só a questão de práticas repetitivas, né, de folha de pagamento, de resolver problema. Então, como é que a gente trabalha em recursos humanos de uma forma a fazer diferença no negócio? Isso passou a ser importante na pandemia agora, porque as pessoas que estavam ali à vista de todos os gestores, onde muitas empresas ainda tinham uma cultura de comando e controle, como é que você muda essa questão e começa a fazer uma gestão diferente? Então, o papel do RH passa tanto pela forma que é feita essa gestão, quanto pela forma que você lida com temas mais estratégicos, onde você vai atender as áreas internas de uma forma a se antecipar ao negócio, né? A gente não pode correr atrás e ficar só olhando no retrovisor. Então, como é que a gente pode olhar de uma forma propositiva? Porque nesse momento a gente vê que, como você disse, a gente ainda está no meio de uma pandemia e a gente entende que a humanidade, né, mudou o patamar. A gente não vai mais voltar ao que era esse antigo normal de até março de 2020. Realmente, agora as pessoas estão com outra realidade, então ninguém vai voltar mais para aquela loucura de estar todo mundo no escritório, de estar todo mundo fazendo esse comando e controle. Então, como é que a gente aprende com o que a gente teve, a gente migra para algo um pouco mais híbrido, para algo um pouco mais fluido, mas não voltar exatamente ao que já teve aí no passado. E você vê assim alguma
Você vê evolução ou uma simples transformação na área de recursos humanos? Porque uma das coisas que a gente, principalmente nós que já estamos aí há algum tempo no mercado, a gente vê, é que recursos humanos no passado era encarado meio apenas como um departamento pessoal, né? Como um lugar que era meio que de passagem, eventualmente para fazer busca de candidato. Eu acho que a evolução é patente, né? Ela é muito clara. Hoje, recursos humanos não é só aquele departamento, né, padrão, burocrático, mas mudou, vamos dizer, o seu objetivo, o seu propósito. Você vê isso de fato? Você encara dessa forma também? Sim, com certeza. Acho que entra nessa questão estratégica e de ter um modelo claro de gestão, né? Acho que a maior mudança é que quando a gente sai de um modelo de comando e controle, é você partir para um ponto de empoderar as pessoas. E para isso as pessoas precisam de objetivos muito claros, né? Você precisa dar autonomia para a pessoa dentro de uma necessidade ali definida. Não posso falar, vai lá e faz o que você quer, né? Ainda mais em empresas grandes. Então, você precisa dar objetivos claros para as pessoas e períodos curtos, né? Por isso que a gente vem trabalhando aí com OKRs, com OKRs, porque você trabalha em curtos períodos, define o que precisa ser feito, tem um key result aí, uma forma de medir esse resultado de uma maneira muito prática. Então, eu vejo o RH hoje, pelo menos na minha vivência, né, tomando essa dianteira, né, então a gente já estava trabalhando com OKRs, a gente já estava pensando em metodologias ágeis, quase que 1 ano e meio antes da pandemia, e aí depois de viver isso dentro da área de pessoas, a gente começou a trabalhar de forma consultiva, levando isso para as outras áreas, para as áreas de negócio, para as áreas de produto. Eu acho que isso é só um exemplo, né, falando aí de objetivos, parece até uma coisa óbvia, mas nem sempre era assim, porque as pessoas estão juntas, as pessoas estão trabalhando ali, e você vai meio que fazendo aquela demanda conforme vai chegando, pastelaria, né? Vai chegando, vai passando os pedidos. E com essa gestão à distância, a gente precisa ser um pouco mais planejador. É verdade. Uma coisa também interessante, né? Então, com todo esse movimento, a gente vê que o recursos humanos ou departamento de capital humano, seja lá o nome que é dado ao departamento, ele passa a ser mais uma coisa central, né? O recursos humanos passa a ser visto de uma forma diferente, né? Olhando mais na parte estratégica do desenvolvimento dos colaboradores. Isso é importante também, né? A gente conversava há um tempo atrás, Leilani, não sei se você se lembra, sobre a importância de qualquer atividade estratégica com relação à experiência do cliente, conectado diretamente com a experiência do colaborador, ou seja, a experiência do colaborador é fundamental para que os negócios caminhem bem, para que uma experiência final do cliente seja bem sucedida, né? É um mantra que eu sempre falo, que o EX é igual a CX, né? O Employee Experience é igual a Customer Experience. E eu bato isso muitas vezes nessa tecla. Qual que é a tua visão com relação a isso? Isso é uma outra coisa que coloca também, né, recursos humanos aí no centro da conversa, porque Customer Experience é algo que é se ou se, né? Não dá para a gente pensar mais se dá para fazer, se precisa, se a gente se preocupa com isso ou não. Ontem foi dia do consumidor e, enfim, vi pessoas falando, todo dia deveria ser o dia do consumidor, né? Não, a gente tira, claro, um dia para relembrar, mas esse tem que ser um mantra, né? Todo dia a gente tem que trabalhar e viver pensando no nosso cliente final. Mas a gente vê uma evolução do RH pensando também na jornada do colaborador, né? A gente ouve falar de apagão de talentos de tecnologia, ainda mais nesse momento aí pós-pandemia. Então, quando você consegue costurar as duas coisas, né, crendo que colaboradores, né, employer experience tendo muito um NPS mais alto, tendo pessoas mais satisfeitas, mais engajadas com a empresa, relacionadas com o propósito que a empresa tem,
essas pessoas vão trabalhar para que os clientes sejam mais satisfeitos, que os clientes sejam realmente advogados aí da marca, que não possam ir embora por qualquer oferta ou por qualquer coisa que apareça aí. Então, ele gosta da marca, ele se identifica com o propósito da marca. Então, quando isso acontece tanto no UX quanto no CX, tanto no colaborador quanto no cliente, a gente vê que isso não é só discurso, isso realmente em resultados, né? Tem uma série de pesquisas que já apontam isso, acho que você pode falar até melhor do que eu aí sobre isso, que é uma realidade. Então, o NPS alto e NPS, né, o quanto que o colaborador indica a empresa para trabalhar, também afeta diretamente no NPS o quanto que o cliente indica aquela empresa para uma outra pessoa. É uma relação direta, né, Brenda? Uma relação completamente direta. A gente tem visto muita coisa, né? Falar em pandemia, a pandemia é uma coisa horrorosa, ela trouxe muita tristeza, muita coisa ruim, mas ela trouxe alteração, uma grande mudança de paradigmas também, né? Ela mudou muita coisa, ela fez transparecer muita coisa. Por exemplo, hoje o trabalho remoto, que na realidade é o tema central da nossa conversa de hoje, ele passou a ser, além do novo normal, ele passou a ser um alterador de questões internas da própria empresa, né? De como ela trabalha a gestão dos colaboradores e a própria gestão de desempenho, de projetos. Hoje, como que você vê essa atividade do trabalho remoto? Ou seja, como que, na tua visão, é a melhor forma de você gerenciar equipes ou então trazer a questão de projetos com essa falta de presença física? Acho que isso também é outro tema que a pandemia acelerou. A gente fazendo benches, entendendo como é a avaliação de performance em outros países, em outros mercados, a gente vê a necessidade de tirar um pouco a formalização, né? Talvez não totalmente, mas não se preocupar só com aquela formalização, aquela coisa do gestor com o seu colaborador imediato, porque com essa, talvez, impessoalidade, mas com outros tipos de contato e de acesso entre as pessoas, como que, por exemplo, se eu faço uma reunião de trabalho com você, né, Larry, e aí acabei aquela reunião, eu posso te mandar um feedback, poxa, Larry, você mandou bem, você, independente do vínculo, né, que tenha ali, claro, dentro da empresa, então, se nós somos pares, se você é líder de uma outra área, você me reconhece por um trabalho que eu fiz, então, como é que a gente deixa as coisas de uma forma mais orgânica? Eu acho que a gente vem tendo essa necessidade. Eu vi uma apresentação de estudos sobre o consumidor nesse período pós-pandêmico, né, o quanto que as pessoas agora estão querendo as coisas até mais rápidas, né? Você, de repente, ficou em casa pedindo muito iFood, você clicava e na hora chegava a sua comida, você começa a querer automatizar as coisas não só ali, como em qualquer outra coisa. Então, uma compra que, de repente, vai demorar um mês para chegar, menos seja algo muito relevante, você, de repente, vai procurar outras opções. E no trabalho é a mesma coisa, né? Como é que a gente pensa na avaliação de performance com reconhecimentos pontuais, com reconhecimentos recorrentes, com reconhecimento que não é só financeiro, né? Hoje, uma outra pesquisa que eu vi recentemente é que as pessoas atualmente aceitariam ganhar até 40% menos para ficarem 100% em casa. Então, assim, é muita coisa, né? É muito dinheiro. Então, as pessoas estão entendendo que se eu não sair de casa, talvez eu vou gastar menos com vestuário, eu vou gastar menos com carro, eu vou gastar menos com deslocamento, vou fazer uma conta aqui, eu aceito ganhar menos para viver de uma outra forma. Então, como é que a empresa, né, falando assim um pouco do consumidor, um pouco do colaborador, mas e a empresa, né, como é que a empresa lida com tudo isso? Então, a partir do momento que essa questão da avaliação de performance fica mais orgânica, ela também ajuda a empresa a entender, não, esse colaborador nunca recebe um feedback de ninguém fora da área, ele não lida com outras pessoas, então como é que a gente consegue observar não só por aquela coisa tradicional, né, só aquele feedback de cima para baixo, mas esse
representa essa visão de trabalho, essa visão de ações que são tão importantes e que passam a ser mais importantes agora, e que linkam com o que a gente estava falando lá no começo, né, Larry, de ter objetivos, de ter metas mensuráveis em curto prazo. Não dá mais para você fazer metas para 24 meses, a gente tem que pensar no curto prazo, que ninguém sabe, de fato, o que vai acontecer ali para frente. Tudo pode mudar, pode surgir aí uma variante, esperamos que não, né? Mas a gente não está num ambiente incerto, né? É verdade, é verdade. E tem umas coisas interessantes. A gente falava também sobre as novidades, por exemplo, as empresas que estão se movimentando agora e fazendo, dentro dessa avaliação do trabalho remoto, fazendo a busca de pessoas que não necessariamente moram no país ou que queiram mudar, né, aquilo que a gente estava falando. Isso é uma alteração total de paradigma, de forma de encarar e de transformação mesmo, né? Então, essa é a pura e dura transformação digital, no mais fundo do seu sentimento, né? Você inclusive que não me contou esse caso, né? E é um case hiper interessante de mudança total, né? É verdade, uma empresa de varejo aqui no Brasil que divulgou que ela tem vagas em aberto para pessoas que queiram trabalhar em diversos países, né? Países na Europa, nos Estados Unidos, na Índia. Então, se você quer trabalhar nesse lugar e quer trabalhar no Brasil e quer morar em outro país, eles estão com vagas que já entram, as pessoas já entram dessa forma, né? Já são selecionadas, tem ali letras pequenas, né, para ver, mas só de ter essa abertura, né, a gente vê uma disrupção muito grande, né, a gente vê internamente pessoas que querem, assim, por que não fazer um curso fora e poder trabalhar aqui, né, eu não quero deixar de trabalhar, eu não quero tirar um sabático, eu preciso do meu salário para me garantir, mas eu posso trabalhar se eu posso trabalhar da sala de casa, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, então isso é algo que realmente... Você não gostaria de trabalhar de qualquer lugar do mundo? Já fiz reunião com o Larry uma vez, ele estava na praia, num ar mais puro, mais fresco, não é, Larry? E nós fizemos isso em Portugal, né? Exato, mais longe exatamente. ainda, Você estava... né? Então, para falar em Portugal, só né? A mostra gente que no hoje as fronteiras não existem mais, né? Então, na realidade, a fronteira passa a ser mais do ponto de vista pessoal do que físico. O físico ele é transponível, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está tendo um papo como se tivesse um na sala do outro, e de fato a gente está nas nossas salas, não estamos nos escritórios, né? E nem por isso o conteúdo deixa de ser relevante, deixa de ser importante para muita gente, né? Eu acho que é um momento diferente, é um momento de mudança estratégica, é um momento... Inclusive, eu vou te perguntar, por exemplo, na sua experiência hoje, dentro desse processo todo de novidade, você utiliza ferramentas que te auxiliam no teu dia a dia? Como que é essa atividade? No que diz respeito mais ao planejamento, a avaliação de performance, essas coisas, você se utiliza de ferramentais, não? Sim, nesse momento a gente utiliza algumas ferramentas aí que ainda estão nesse modelo antigo, né, como eu falei, que às vezes tem metas anuais, alguns checkpoints aí ao longo do ano, mas a gente está exatamente no momento agora de redesenhar, de repensar isso, né, de olhar para outras ferramentas, de pensar mais na usabilidade do colaborador, como a gente pode fazer isso, como eu falei lá, a questão de transformação digital, as pessoas pensam muito nos processos, nas tecnologias, e às vezes as pessoas esquecem da questão pessoas, né? Então, a avaliação de performance é muito importante, o acompanhamento disso é muito importante, e a gente está realmente repensando, porque não dá para usar... não é o que trouxe a gente até aqui que vai levar a gente para
para o próximo passo, né? Uma frase famosa do Einstein, que eu parafraseei aqui, porque a gente realmente precisa parar, olhar para o que a gente tem, olhar em torno e refazer. Ser resiliente e adaptável, né? Porque as mudanças, Exato. elas vão continuar acontecendo, não Exato. tem como. Bacana. Bom, nos nossos minutinhos finais, eu queria que você deixasse aí a sua consideração final. Eu já antecipando, eu te agradeço muito a tua presença mais uma vez. E a gente vai estar junto outras vezes, eu tenho certeza disso. Adoro sempre estar com você. Deixo isso público e audível para todo mundo, tá? E eu gostaria que você desse aí as suas palavras finais. Obrigada, Larry, pelo convite, pela confiança, todo o pessoal aí da People Run. Eu gosto muito de falar disso, né? Quando a gente trabalha com algo que a gente acredita, com algo que a gente gosta, é sempre bom, como você falou, a gente bater um papo, né? Trocar experiência, não só daquele mundo que a gente vive, mas o que a gente está sempre olhando no entorno, vendo aí movimentos, tentando se antecipar em coisas, então é bacana. Agradeço, com certeza, Larry, estaremos aí juntos em outras oportunidades. Agradeço a todo mundo que estava aqui nos escutando também. Bacana, muito obrigado. Para aqueles que queiram deixar depois perguntas, alguma coisa para a Leilane, basta deixar ela ou entre em contato, deixa a resposta aqui no bate-papo, tá bom? Bom, vamos então agora passar para uma rápida demonstração da plataforma People Run. Eu vou pedir ao Jaime Chaves que faça essa apresentação. E depois aqui nós voltamos para a parte de perguntas e respostas, tá bem? Jaime, é com você. Obrigado, Larry. Uma boa tarde a todos. Agradecemos muito pela presença nesse webinar e estaremos falando um pouquinho mais do software People Run. Falando um pouquinho sobre a People Run. Acho que é uma empresa jovem, que tem tido um resultado muito forte. Um deles a gente vê aí, que é o prêmio de melhor software de gestão de capital humano de 2019, a nível mundial, inclusive, que é o processo. E eu gostaria de enfatizar um ponto importante sobre essa plataforma. Ela tem duas características importantes. A primeira delas é flexibilidade. Acho que a gente encontra muita plataforma no mercado, muitas vezes, que elas são mais engessadas. Quer dizer, servem bem para a empresa do tipo A, mas não tão bem para uma empresa do tipo B. Servem bem para um nível de direção, mas talvez não sirva bem para todos os níveis da empresa. A ideia do desenvolvimento da People Run, e é um dos motivos de ter vencido esse prêmio, é a flexibilidade. Ela serve exatamente para todo tipo de empresa e para todos os níveis da empresa. A questão é, você define como você deve seguir com o processo. Falando ainda, então, no ponto de flexibilidade, uma das características é que ela é feita por módulos. E essa questão de módulos te permite atuar de forma diferenciada. Então, nós começamos com um módulo de contratação. Ele te permite fazer várias coisas, nós vamos ver à frente especificamente algo a mais sobre o módulo de contratar. Depois que você contratou, você começa já no relacionamento de engajamento do funcionário. Nós sabemos que funcionários, eu brinco um pouquinho que funcionário, principalmente nesse novo contexto que nós estamos falando de trabalho remoto, eu brinco que é muitas vezes como um casamento remoto, quer dizer, casamento à distância tem dificuldades de relacionamento maiores do que quando você vê todos os dias. Então, o engajamento e o relacionamento são pontos muito focais da nova gestão de pessoas e o módulo de engajar permite trabalhar bastante esse processo. O módulo seguinte, que é um ponto importante também, foi mencionado muitas vezes aí, inclusive pela Leilane, é a questão de performance. Quer dizer, se as pessoas não souberem como estão performando, o que precisam fazer, é um grande desafio que os gestores de equipe e o RH para darem suporte a todo esse processo da empresa. Um gerenciamento muito forte, inclusive de presenças, ausências, horários de trabalho flexíveis, então o software também permite esse tipo de resultado. Um módulo também de análises, baseado, inclusive, apoiado por People Analytics,
Então, ele permite trazer vários insights sobre o que está acontecendo em várias fases diferentes do relacionamento empregado e empregador nesse processo. Temos também, aí já pensando mais na questão do funcionário, do colaborador, um módulo para aprendizado. Então, são possíveis você definir cursos, você disponibiliza cursos, você faz com que tenha datas, por exemplo, plausíveis, para que o funcionário possa se desenvolver as suas competências técnicas ou competências pessoais. Obviamente que não dá para fazer uma empresa e não dá para fazer as atividades sem planejamento. E uma característica, de novo, da flexibilidade é que esse planejamento, esse módulo de planejamento, ele serve tanto para um gestor de projetos, que tem que ter uma visão muito ampla de todos os passos, como serve para um dos colaboradores, que pode planejar só suas atividades nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, ele é muito flexível em termos de apoiar o planejamento de toda a fase da empresa. Um módulo de OKR, né, de objetivos e resultados-chave, então você pode definir também, e a flexibilidade faz com que isso seja possível de ser feito a nível de indivíduos, colaboradores, de grupos de equipes, do jeito que você quiser, ou para a empresa como um todo, um objetivo estratégico. Então, é bastante resultado, bastante foco nesse processo. Temos mais uma fase dessa linha, que é... Desculpe. Só um minutinho. Que é a fase da fase do... Vamos voltar, pulei um aqui. A fase do enfocar. Tem uma característica que, na minha experiência aí de anos de empresas, é realmente aquela fertilização de ideias que aparecem quando você junta grupos de pessoas de áreas diferentes nesse processo. E esse módulo enfocar, ele exatamente reproduz essa condição. Então, você tem desafios, ideias que podem ser discutidas por todos na empresa ou por aqueles que o gestor definir que podem estar envolvidos no processo. Então, é um módulo muito importante, porque permite, inclusive, aumentar o engajamento da pessoa. Ela se sente participativa, dando ideias, trazendo discussões para a empresa como um todo. Um módulo mais de operação, on e off-boarding. Então, você tem toda a possibilidade de definir um sistema de comunicação para os seus funcionários ou até para externos, automatizado, com todos os recursos que você gostaria de ter. A integração com a folha de pagamento é um recurso também disponível, facilita muito, já que você tem aqui o controle de frequências e licenças. E para auxiliar ainda, melhorar o processo, tem 3 recursos. Um chatbot com a FIA, então é só chamar a FIA e a FIA traz ajuda para as pessoas, principalmente na área de recursos humanos, as dúvidas que eles tiverem de recursos humanos. Um módulo que é de digitalização de documentos, assinaturas e arquivo, então isso facilita muito o tráfego de documentos dentro da empresa. E também vem junto um chat interno, tipo um WhatsApp da vida, mas ele é só interno na empresa, o que garante, inclusive, mais privacidade e mais segurança. Então, esses módulos todos, com a flexibilidade que eles têm em cada um deles, permite você adaptar a cada empresa às necessidades para executar e para aumentar, obviamente, a performance dos recursos humanos, das pessoas, dos colaboradores. Falando um pouquinho mais da contratação, nós temos aqui um fluxo da contratação, e aqui a gente pode ver todas as fases dela. Começamos aqui com a fase de candidatura, então, inclusive, o software permite integração com, por exemplo, o LinkedIn para divulgação de cargos, de funções em aberto. Você tem todo um processo que não dá para detalhar aqui em menos do que 3 horas, digamos assim, mas todo um processo para fazer triagem. Você pode receber os currículos online, você pode fazer entrevistas online, você aplica testes online nos candidatos, e isso permite que você faça depois todo um processo de avaliação. Mais do que isso, você pode ter não apenas um recrutador trabalhando com aquele mesmo candidato,
mas você pode ter vários recrutadores em paralelo, e aí você tem uma avaliação conjugada de todos eles para a avaliação final do candidato. Depois, obviamente, você parte para a fase de oferecimento do emprego, acerta toda a documentação, tudo online, e parte aí para o onboarding, para o engajamento. Então, se nós temos engajamento, nós temos a parte de performance, a análises, como eu comentei, são muito detalhadas, e isso permite com que a empresa, os gestores de RH e os gestores de equipes tenham muito mais informação e mais sensibilidade para conseguir melhorar ainda mais a performance das equipes. Aqui ainda tem um módulo que permite que a gente diz que seja o crescimento do RH. Então, você tem a aprendizagem, eu mencionei rapidamente, você lista cursos disponíveis dentro da plataforma que você quer, você indica funcionários que deveriam fazer esses cursos, e você tem prazos, e tem testes, tem nota para passar, tem registro disso no prontuário, digamos assim, palavra chata, prontuário do funcionário, do colaborador. Então, isso permite que você tenha não só, e nós vamos falar um pouquinho mais daqui para frente, os OKRs, mas você tem treinamento, você tem a parte de foco e tem as análises todas, aumentando, sem dúvida nenhuma, a eficiência da gestão pelo RH e pelos clientes, pelos gestores diretos. E acho que até o Larry e a Leilani falaram muito, né? Quer dizer, quando nós estamos falando hoje em gerenciar remotamente as equipes, portanto, estaremos gerenciando remotamente o desempenho, as ferramentas tradicionais de gerenciamento, elas começam a falhar, porque o mundo não é mais o mesmo. Então, a questão é que você vai contar dentro do People Hub, da plataforma, com módulos que permitem muito mais estar, digamos assim, online e real-time com todos esses processos. Então, nós podemos falar em metas, você tem um módulo de metas, onde as metas são definidas por funcionário, por equipe, por grupos de equipes, por grupos de funcionários de diferentes equipes, flexibilidade é total. Você tem um módulo que é muito importante para mim, na hora que falamos em desenvolvimento de pessoas, para a obtenção de resultados, que são as competências. Quer dizer, quais são as competências que cada função deve ter, ou função versus área de trabalho deve ter? Então, você pode definir as competências que você acredita serem as mais importantes, você vai fazer a avaliação das competências por funcionário, vai ter resultados por equipe, por áreas, por cargos e assim por diante. Mas sabendo exatamente quais são as competências que precisam ser, você coloca isso e define para o funcionário, isso permite até que o funcionário corra atrás do seu autodesenvolvimento, que nós sabemos que hoje é tão importante quanto um desenvolvimento forçado, digamos assim, ou imposto pela empresa. E, talvez o mais importante, é que não adianta muito você ter todos os objetivos, competências, etc., se você realmente não passar a ter um estilo de dar feedback, dar ao colaborador os seus resultados quase que no dia a dia. E isso é automático, praticamente, no sistema da People Hub. Por quê? Porque você define as metas, você checa, você define qual é o prazo que o funcionário tem para dar retorno sobre a execução das metas, você pode marcar esse prazo e as metas por diferentes grupos de pessoas, grupos de funcionários, ou mesmo individualmente, o que permite uma gestão de objetivos e resultados-chave, mais performance, mais resultados, realmente a palavra é real time. E aí você consegue dar o feedback, e quando a gente fala em feedback, não é só o feedback da performance, mas é o feedback em relação às competências, aos resultados, nesse processo como um todo. E é isso que a gente fala, quer dizer, você tem como checar, ter os resultados alcançados, esses resultados estão vinculados à estrutura, então uma das partes das tarefas a serem feitas é a definição da estrutura organizacional, dizendo quem responde a quem, para que tipo de coisa, porque aí o software pode, a partir das metas e dos resultados, das competências, fazer toda uma análise aí, o People Analytics, e trazer esses resultados de modo geral para a organização. Finalmente, é o que eu falei, o feedback é um ponto importante.
acho que ele tem uma característica muito interessante. Ele não é igual para toda a empresa, ele não é igual para todos os cargos, ele não precisa ser igual para todos os funcionários. Isso aqui permite que você tenha, por exemplo, flexibilidade, que nós chamamos de ciclo de avaliação de desempenho, do jeito que você quiser. Para este grupo eu quero um ciclo de avaliação semanal. Você vai ter um ciclo de avaliação semanal. Para este grupo de funcionários, eu quero trimestral, para este semestral, para este anual. Você define a periodicidade, você define quem vão ser os, digamos, os avaliadores, você tem o feedback, e mais do que isso, o sistema já permite você agendar as reuniões individuais, as famosas 1 para 1, com todo o seu corpo de funcionários, para que você possa também transmitir a sua conclusão, a sua análise que você teve da performance dele e da revisão feita no processo. E, finalmente, isso acho que é um ponto importante, quer dizer, do jeito que foi construído toda a plataforma, com seus módulos de análise, módulos baseados, por exemplo, em People Analytics, você tem rapidamente muitos insights sobre o que está acontecendo na sua empresa, do tipo, qual é a equipe que tem maior performance, quantos % dos funcionários estão no nível X de performance, até a questão de quais os funcionários que podem estar pensando sair da sua empresa, pelo tipo de resultado. Porque aqui você tem, não só para esses insights, esses dados que eu comentei, mas existe um sistema de pesquisas que você pode fazer internamente, pesquisa de pulso, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa de pulso diariamente, semanalmente, para entender a satisfação e como cada colaborador está se sentindo dentro da sua equipe e dentro das suas tarefas. E a conclusão dessas pesquisas de pulso trazem claramente insights muito importantes. Então, nós vimos aí muito rapidamente, como eu falei, os módulos, eles têm muitos detalhes em cada um dos módulos, muitos recursos em cada um dos módulos, só para entender, quando o funcionário entra na tela inicial, ele recebe um resumo das tarefas que ele tem a fazer, se elas estão vencidas ou não, atrasadas ou não, ele tem um resumo de todas as novas notícias da empresa daquele dia, então ele tem muitas informações, performance dele nas metas dele, como está a performance até aquele momento, então ele já começa o dia tendo um resumo do que aconteceu, do que está acontecendo, do que ele tem que ser feito, isso na primeira tela da plataforma para cada funcionário. Então, é um software que tem muito detalhe, muito recurso, mas mais do que isso, muita flexibilidade. Ele realmente permite, ele é adaptável às necessidades de cada empresa, e não a empresa tem que se adaptar à plataforma. Acho que esse é um ponto importante. Estamos, obviamente, disponíveis para perguntas no próprio momento agora, na sessão que teremos aí de perguntas e respostas, e estamos disponíveis para contatos também. Nós pedimos uma gentileza a todos. Nós queríamos fazer uma pesquisa de uma única pergunta, que vai ser colocada no ar logo a seguir, e seria muito importante para nós, para entendermos como vocês hoje veem, digamos assim, um principal desafio na gestão de pessoas à distância. Eu agradeço muito a gentileza de vocês. Como eu falei, infelizmente é muito rápido, mas realmente o software é muito sofisticado. Não seria possível fazer num webinar só. Mas estamos à disposição de todos. Obrigado, bom seminário. Obrigado a todos pela participação, por aqueles que queiram deixar alguma pergunta, tanto para mim quanto para o Jaime, por favor, pode fazer aqui pelo bate-papo. E caso não haja, os nossos contatos foram deixados aí pelo Jaime, mas qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem nos acessar através do www.uolconsultingservices.com ou deixar aqui o seu contato no bate-papo, que nós entraremos em contato. Muito obrigado pela participação. Vamos aguardar mais um momento e, em seguida, encerraremos o webinar de hoje.
Muito obrigado.